Exemplo. Então vamos lá, pessoal. A gente quer determinar os intervalos nos quais as funções abaixo elas são crescentes ou decrescentes. Então para isso a gente precisa estudar o sinal da derivada. Então é só derivar e saber onde que ela é positiva ou negativa. Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui então a função f de x igual a x ao cubo mais 1, primeiro exemplo. Então, quanto que vai ser f' de x? F' de x, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de 1, 0. Então, 3x ao quadrado. Eu quero analisar qual é o sinal de 3x ao quadrado. Beleza? Bom, 3 é positivo. X ao quadrado, eu posso, tanto como a gente viu, né, a questão dos gráficos, né, eu posso desenhar o gráfico dessa função e saber quando ela é positiva, quando ela é negativa, como é uma parábola, ou estudar separadamente. Como x é ao quadrado, então é x vezes x. Só estudar o sinal de cada um. Mas o sinal é o mesmo dos dois, né? Então, o sinal do x ao quadrado, a gente sabe que x ao quadrado é sempre positivo, né? Então, isso aqui é sempre maior ou igual a zero, né? Então, quer dizer que a derivada é sempre maior ou igual a zero. Onde ela é zero, né? E f de x, f' de x, é igual a zero, se e somente se o x é igual a zero, né? Então, no zero, a gente não sabe se ela é crescente ou decrescente, né? A gente só sabe dizer se ela é crescente ou decrescente quando a derivada for estritamente positiva ou estritamente negativa. Então, logo, f é crescente no intervalo, olha só, onde ela é positiva? É em todo mundo menos o zero. Então, em R menos o ponto zero, né? X igual a zero. Ok? Então, ela é crescente para todo mundo, menos para o zero. Para o zero a gente ainda não sabe, mas esse zero aí vai ser chamado de ponto de inflexão. Beleza? Se a gente desenhar o gráfico dessa função, ela vai fazer uma coisa assim, ó. Tá? Então, aqui exatamente no zero, né? A altura o zero, x igual a zero, mas x igual a zero da altura 1. Então, se eu traçar aqui os eixos, vai dar exatamente na altura 1 aqui. Ó. Na altura 1, aqui 0, aqui 1. Vai cruzar o 0 em menos 1 aqui, certo? No menos 1. E essa aqui vai ser o gráfico. Então, olha só, ela realmente cresce, cresce, cresce. Aí aqui, no x igual a 0, ela estabiliza. E depois continua crescendo. Certo? Vamos ver o segundo exemplo. No segundo exemplo, a gente tem então aqui uma função f de x igual a x ao quadrado menos x mais 5, uma função quadrática. Tá? Então, como que fica a derivada dela? Então, a derivada f' de x é derivada de x quadrado, 2x. Derivada de menos x, menos 1. Derivada de 5, 0. Então, eu quero estudar o sinal de 2x menos 1. Então, quando que 2x menos 1 é positivo ou é negativo? Bom, para estudar o sinal de 2x menos 1, a gente usa o diagrama que a gente viu lá no começo do curso, né? Quando que 2x menos 1, para saber qual é o sinal, a gente precisa entender. 2x menos 1 é um polinômio de grau 1, então é uma reta. Se é uma reta, ela cruza o zero o eixo x em um ponto só, tá? Então, vamos determinar esse ponto. Então, 2x menos 1 é igual a zero quando passo menos 1 para lá, vai ficar 2x igual a 1. Passo 2 dividindo, então x igual a meio, né? Se eu colocar meio aqui, o 2 vai cancelar com 2, vai ficar 1 menos 1, que é 0. Então, ela se anula no meio. No meio. O cara que acompanha x é positivo. Então, se eu tenho x maior que meio, o que vai acontecer? Se o x é maior que meio, esse número aqui vai ser maior que 1. Então, isso tudo é positivo. E se o x for menor que meio, vai ser negativo, né? Porque a reta vai fazer algo assim, ó. A reta vai cruzar aqui, ó. Aqui
é o eixo x e a reta vai estar cruzando aqui, ó. Cruza o eixo exatamente no meio. Aí, para valores menores que meio, a reta está para baixo do eixo x. Para valores maiores do que meio, a reta está para cima do eixo x. É só desenhar o gráfico dessa reta, tá? Para saber o sinal. Então, ela é negativa para x menor que meio e positiva para x maior que meio. Beleza. Então, vamos ver como que a gente pode dizer sobre isso. Então, olha só. Se ela é negativa para x menor que meio, então quer dizer que a derivada, né? Esse sinal que a gente está estudando é o sinal da derivada. Então, logo, f é crescente em... Bom, qual que é o intervalo onde a derivada é positiva? Porque ela é crescente, onde a derivada é positiva. A derivada é positiva de meio para lá. Inclui o meio? Não, porque o meio vai zerar a derivada. E a gente não quer zerar a derivada. A gente não quer os pontos críticos. Tá? A gente só quer onde a função é ou estritamente positiva ou estritamente negativa. Como a gente quer onde ela é crescente, então a gente quer saber onde a derivada da função é estritamente positiva. Ela é estritamente positiva de meio para cima. Então ela é estritamente positiva, né? Então ela é crescente em meio, intervalo aberto, porque eu não incluo o meio, porque zero a derivada, até mais infinito. Ok? E f é decrescente em que intervalo que ela é decrescente? Então, olha só. Ela é decrescente onde a derivada é negativa. E a derivada é negativa para baixo do meio. Então, ela vem lá de menos infinito até meio. Certo? Então, ela é crescente de meio a mais infinito. E decrescente de menos infinito até meio.